Fala, rapaziada, mais uma aula aqui do meu carro aqui no geladinho, fazendo uma aula pra vocês aqui no meio do dia aqui, dei uma encostadinha aqui em casa aqui, vou gravar mais uma aula. E essa aula é muito importante, que eu preciso que vocês saibam o que é imagem sonora, tá? Às vezes não é tão simples aí de você falar isso daí. Então eu preciso muito que vocês saibam o que é imagem sonora. Eu vou tentar explicar aqui pra você numa aulinha bem rapidinho. Gente, o que é imagem sonora? Tá vendo? Vocês estão me vendo aqui, né, aqui no videozinho aqui, e vocês estão olhando pra mim e estão olhando pra tela. Então vocês têm que entender o seguinte. Imagina aqui, o que é imagem sonora? Imagem sonora é isso aqui, ó. Eu tenho um pontinho vermelho aqui que representa uma pessoa falando, beleza? Fechou. Nesse pontinho vermelho que representa a pessoa falando, o som, né? Eu vou mudar aqui a cor da... Agora eu vou mudar a cor aqui do... Então assim, o pontinho vermelho, essa é a imagem, o ponto da imagem que a gente quer que a pessoa preste atenção. O ponto verde é o que? É a onda sonora. Então quando a pessoa fala, a onda sonora ela ecoa para todos os cantos, beleza? E esse ponto amarelo aqui, ó, são as pessoas, certo? Então assim, quando a gente tem... eu vou colocar a letra assim. Quando a pessoa tá no ponto verde aqui, no risco verde, são as ondas sonoras, a pessoa fala, ela tá emitindo, a gente, né, que somos esses pontos aqui, a gente consegue perceber que o som tá vindo dali. E a gente cria uma imagem. Se a gente, né, vou tirar, não tem a imagem, mas tem o ponto de som, a gente sabe que o som vem dali, né? Então a ideia é essa, imagem sonora. Então eu vou apagar aqui tudo, vou explicar de novo aqui pra gente recapitular. Então aqui, a gente tem um ponto à esquerda, certo? Aí esse ponto faz um barulho. Pá, 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 tá batendo um prego, um martelo, beleza. E esse amarelinho aqui é a onda sonora. E você tá de azul aqui, ó. Você é o cabeçudo. Azul aqui, cabelinho, né? Tá aqui você. Quando a pessoa tá emitindo um som ali, você entende que o som tá vindo dali. Isso é uma imagem sonora. Então esse som tá vindo dali, tem uma imagem. Esse som tá emitindo uma imagem e você tá escutando. Você tá, né, conectando o som, né? O seu Wi-Fi auditivo com o Wi-Fi da reprodução. Você sabe que tá vindo dali, beleza? Então é imagem sonora. Imagina que as pessoas hoje, não sabendo disso, que as pessoas, que existe hoje no mercado? Então imagina, você tem uma televisão, certo? Você tem a TV. A televisão, os alto-falantes dela é aqui embaixo, né? E a televisão, ela tem a sensação do som que ela tá aqui, certo? Beleza, então tá fechado. E você tem que manter essa imagem sonora. Imagina, você coloca uma televisão aqui, certo? E aí você quer colocar o som aqui. Então a pessoa que está assistindo, aí vem a pessoa assistir. Aí você está assistindo, né? Está lá o cabeçudo. E aí você está vendo. Aqui eu vou representar aqui de vermelho. Você está vendo a televisão aqui, né? Com a onda vermelha aqui. Só que você está escutando o som aqui, ó. Então você desincroniza a imagem sonora. Então isso é muito importante você entender, você sincronizar o áudio e o vídeo, porque o som da televisão, ele tem que estar na mesma percepção. Vamos fazer um caso, imagina que você coloca o alto-falante aqui atrás, ó. Imagina que você coloca o alto-falante aqui atrás. E aí você está ouvindo o som de trás, mas assim, vamos criar um caso mais extremo, que tem muito. Você tem uma televisão, né, como imagem sonora. Pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser banda, pode ser qualquer coisa. Imagem qualquer coisa. Você tem a televisão aqui, certo? Você tem a televisão aqui. Aí você, né, tá assistindo a televisão, né, beleza. Aí o cara inventa de pôr o som na televisão. Aí ele põe o alto-falante aqui atrás, ó. Aí o alto-falante tá emitindo o som pra cá. E a imagem da televisão aqui no vermelho tá enviando a imagem para você. Então assim, logo você pensa o que, né? Que acontece aqui? Você escuta o som atrás e a imagem na frente.
Aí você faz o que? Desincroniza. Então assim, vocês têm que entender o que é imagem sonora. A imagem sonora é você sincronizar os pontos de áudio com a televisão. Pra gente encerrar essa aula de hoje, é o que, como a gente usa hoje nos home theater. No home theater a gente tem uma fonte de imagem, né? Que pode ser TV ou projetor. Aí, hoje, o que a gente tem? A gente tem um sistema 5.1, a gente tem a caixa no meio, a caixa à direita, caixa à esquerda, caixa no fundo à esquerda, caixa no fundo à direita. Nós, espectadores, estamos aqui no meio. Então, o que isso quer? Qual que é o jogo disso? Quando você está vendo um filme ou alguma coisa, geralmente as ondas sonoras que chegam mais é a do meio. Quando tem um efeito à esquerda da televisão, você vai usar um efeito à esquerda da televisão. Quando passa aqui alguma coisa à direita na televisão, você vai escutar o som à direita da televisão. E quando tem alguma coisa que está chegando na tela, a ideia é o som sair de trás de você e ir para a tela, te dando a sensação de trás para frente, te dando a sensação de imersão. Entendeu? Então isso é a imagem sonora, que você tem que começar a entender essa imagem sonora. E para tudo isso serve, tá? Essa aula serve para tudo. Para você sincronizar o áudio e o vídeo, então você tem que entender e manter a imagem sonora. E essa aula de hoje é sobre isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje sobre, né, sincronização, né? Como caraca, imagem sonora. Então é muito importante você entender essa aula de imagem sonora para você não fazer cagada. E até nos outros cursos de som ambiente, essas coisas, quando você tem televisão junto, você tem que, né, tem que entender um pouco dessa imagem sonora para você não errar no seu projeto, tá bom? Então a aula de hoje sobre imagem sonora terminada. Espero que você tenha entendido. Comente qualquer coisa aqui e até a próxima aula. Um abraço.